E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo de agora vamos estar vendo tudo sobre São Paulo e Grêmio que se enfrentam amanhã. O São Paulo buscando aí encostar, buscando uma vaga direta na Libertadores e para isso precisa vencer o Grêmio, lembrando os dois times que vieram de maus resultados e com erros de arbitragem, então imaginem como vai ser esse jogo de amanhã. Antes de mais nada, já sabe, descer aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e comenta o seu palpite, o seu placar pro jogão de amanhã. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo e Grêmio e do que esperar desse tricolor do Crespo. Crédito de direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. O Alexandre Silvestre tá chegando aqui para atualizar as notícias do Tricolor. Salve o Tricolor paulista! Conta pra gente, Silver, o que você apurou daí? Tu és forte. Tudo bem, Michele? Como é que você tá, querida? Beleza? Um abraço, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Tava lá no MP falando de casos policiais envolvendo ex-dirigentes do Corinthians. Agora vamos falar um pouquinho do São Paulo, questão financeira do São Paulo, porque o presidente Júlio Casares ontem, na entrevista coletiva no treino aberto lá no CT da Barra Funda, disse que a dívida do São Paulo tinha diminuído e que um relatório iria comprovar o que ele disse nessa entrevista. E o relatório divulgado nas últimas horas realmente comprova praticamente o que ele disse ontem pra gente nessa entrevista. O São Paulo teve uma redução de dívida. O São Paulo chegou a bater quase em 1 bilhão com B de bola maiúsculo de dívida, contando tudo. Dívida tributária, devia para isso, para aquilo, não sei o quê, quase 1 bilhão. Na ponta do lápis, 968 milhões no final do ano. Só que essa dívida caiu aproximadamente 50 milhões, está em 912 de acordo com esse relatório divulgado pelo São Paulo. Basicamente, o que foi reduzido na dívida foram as dívidas, os endividamentos bancários, Michele, na casa dos 50 milhões a menos. No final do ano, São Paulo devia para bancos 259 milhões. Está devendo agora praticamente 200. Então, essa é a diferença da conta. Baixou um pouquinho, como disse o Júlio Casares informalmente para mim ontem. Calma, Silvestre, não é 1 bi. Está quase em 900. E realmente é o que está acontecendo. Não quer dizer que o São Paulo está bem financeiramente, porque tem uma dívida enorme, mas pelo menos baixou um pouquinho. Dentro de campo, o tricolor do Crespo amanhã tem jogo importante contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O bicho vai pegar. São Paulo e Grêmio ali estão concorrendo por vaga no G6, por pré-Libertadores. São Paulo vai ter confrontos diretos importantes nas próximas rodadas. E o primeiro é o Grêmio amanhã. Crespo não terá com certeza. Pablo Maia suspenso. Bobadilha, voltando da Coreia do Sul, chega amanhã, desembarca amanhã, está fora do jogo também. Em compensação, Tapia, que retornou da seleção da Venezuela, e também o Ferrarese da venezuelana, os dois treinaram ontem, estão à disposição do Crespo, que mais uma vez não terá o Oscar, porque o Oscar se machucou de novo, um problema muscular, e foi parar no departamento médico. Fui. Valeu, Silver, por todas as informações. Fala, se você quer mandar um beijo, eu quero que você comente Não, também é São hoje é Paulo aniversário e da minha nora. Um beijo, Karina. Um beijo, Karina. Mãe de quantos netinhos? 2. 2 netinhos, Noa foram pra Gigi. Disney, acompanhei. Bom, sobre o Crespo, tem que quebrar a cabeça. O que É um vocês jogo têm pra muito falar? difícil lá, né, Mil? Contra o Grêmio, que precisa também somar pontos. Agora, o São Paulo, jogando fora de casa, eu creio que nesse momento agora é até melhor para o São Paulo jogar lá, fazer uma boa atuação lá e trazer um bom resultado de lá para voltar para o Morumbi aí com moral. Em 8º lugar na tabela, Alex, São Paulo ainda não consegue nenhuma classificação? Ele vai buscar a Libertadores, né? O objetivo do São Paulo é esse, é tentar se classificar para a Libertadores da América. Matematicamente é óbvio que existe a possibilidade, né? A briga dele é direta com o Botafogo, com o Mirassol. E se não conseguir chegar no G4, torcer para que abra aí um G6, pelo menos, e ele consiga ter chances reais de buscar a Libertadores. O objetivo do São Paulo é esse, o campeonato do São Paulo é vaga na Libertadores e ponto. Para você que está assistindo Gazeta Esportiva agora, vocês... Bobadilha, mas tendo o Marcos Antônio, tendo o meio, porque o meio base que encarou ali o Palmeiras era com o Marcos Antônio centralizado, o Pablo Maia e Bobadilha, né? Eu acho que o Maia, de fato, não está numa fase muito especial, mas ele está na marcação individual, né? Então é importante você ter o Maia por ali. Assim, Marcos Antônio, ele faz bem as duas funções, né? Segundo volante e 10. Mas caso ele jogue de segundo volante contra o Grêmio,
o 10 vai ser o Rodriguinho. E a fase dele é tenebrosa, né? Nos últimos jogos, o Rodriguinho realmente ele voltou a ser aquele jogador que a gente tanto questionava, né? Parece que falta um ímpeto. Então, de repente, ter uma conversa com ele essa semana, que deve ter acontecido, caso ele esteja mais focado, mais assim, ligado no jogo, seria importante ter ele de volta ao eixo, né? Porque aí o São Paulo consegue produzir mais e eu faria uma dupla de ataque ali, Luciano e Tapia, né? O Tapia jogou no Chile, deu até assistência, inclusive, né? Na vitória do Chile. O time do Chile é bem fraco, né? A seleção chilena tem uma grande dificuldade ali, mas o Tapia conseguiu participar do jogo. É um cara bastante participativo, né? O Tapia até tem lances que ele foi criticado e tudo mais, mas o Tapia é isso, a gente está acostumando com esse estilo. O jogo inteiro vai passar por ele na parte do ataque. Né, até as 5 polêmicas, né, que o São Paulo pediu o áudio do VAR no Choque Rei, em 4 era em cima do Tapia. Então, acho que mostra um pouco da participação dele no jogo, né? Eu não abriria a mão do Tapia, apesar dele ter treinado menos do que os outros companheiros, ele estava jogando, né? Mas ele treinou ontem, anteontem e hoje, né? Então acho que já é o bastante aí para o Tapia sair jogando contra o Grêmio. Concordo, e é um jogador, aquele jogador voluntarioso, né? Trombador, fale o que quiser, mas é o cara que vem jogo após jogo aumentando a sua média de gols e convencendo o torcedor do São Paulo de alguma forma, que perdeu o André, que perdeu o Caleri, que perdeu o Rian Francisco, e aí tá encontrando no Tapia uma solução para ser, por que não, a referência no ataque, né? Ele é um jogador Ô, gente, forte e tudo mais. uma dúvida que eu tava aqui, eu tava vendo se o Pablo Maia tava suspenso para amanhã, né? E pelo jeito ele tá fora, né? Porque ele estava pendurado Sim, e tomou um cartão contra o Palmeiras, né? Então aí é, eu acho que o meio-campo vai ser mais uma incógnita pra gente aí, né? Que ele entrou jogando contra o Eu Palmeiras. iria com o Alisson. Acho que faz mais eu sentido também. jogar com o Alisson ali, Alisson, Marcos Antônio, e aí você colocar ali propriamente o Rodriguinho, né? Ou caso ele queira fazer um meio mais assim defensivo, aí ele vai ter que usar uma das peças que são dúvida hoje. Eu ainda gostaria de ver o Negrutti como volante nessa equipe, porque ele tá jogando assim na barca da zaga só, né? Ele jogou 2 jogos na barca da zaga, mas não é a característica que acho que o Crespo vai buscar para o jogo na arena, né? Mas o Alisson, para mim, até eu tenho uma certa dificuldade de entender ele colocar por vezes o Maia para fazer essa pegada individual, né? O Alisson, de fato, não voltou 100%, mas acho que o Alisson ele incomoda mais o meio adversário do que o Pablo Maia, muitas vezes, né? E ele tem chegada também, né? Tal qual o Maia que bate fora da área, o Alisson também consegue chegar. Então, acho que ele é uma reposição natural, não tendo. Ou o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo também tá bem, né? É, Fisicamente muito bem. E, enfim, assim, não sei quanto que ele aguenta também para esse jogo. A gente tinha dúvida contra o Fortaleza, até eu achei que o cara ia aguentar um tempo. Ele jogou o jogo inteiro, né? Mas a gente esteve no treino ontem na Barra Funda, né? Ele teve ali enfim, coletiva que a gente vai comentar também, mas teve o treino. E eu até comentei ontem com a Vanessa no papo com o Sá, né? Ele joga muito fácil no meio-campo. É um negócio que tá até impressionante, assim, né? E eu sei que, ao falar isso, a gente cria uma régua lá em cima. Parece que eu tô vendo o Xavi treinar, não é isso, né? Mas ele ontem no meio-campo, assim, teve um coletivo em campo reduzido. Ele saía do espaço da marcação muito fácil. Tava em cima dele ali, acho que era o Rodriguinho propriamente, né? Mas também alguns atacantes. Ele vai, dá um toque de letra, consegue sair ali. Então, eu acho que ele tá bem e tá confiante depois do jogo do Fortaleza. De repente, assim, caso ele esteja apto, acho que seria uma opção interessante aí para sair jogando amanhã também. Eu gostaria de ver, e eu acho que seria interessante colocar Luiz Gustavo e Alisson de volantes, e o Marcos Antônio fazendo essa função meio 10 e, obviamente, no momento defensivo, recompondo, fazendo uma linha ali de 3 volantes, encaixando na marcação. Por quê? Teve um jogo que o Alisson é expulso na Libertadores, não lembro contra quem, não sei se foi na Libertadores ou na Copa do Brasil, que o Oscar descia para fazer o segundo volante e o Marcos Antônio subia para fazer esse 10 e estava fazendo muito bem. É que durou muito pouco, porque o Alisson é expulso, e aí o Zubeldia, na época era o Zubeldia, ele teve que mudar ali, reconfigurar o meio de campo. Mas gostei do Marcos Antônio. Acho que poderia testar, até para também deixar um time um pouco mais defensivo ali, jogando fora de casa. Mas enfim, muita coisa para a gente falar, vamos ver como o São Paulo vai entrar ainda. É uma incógnita, São Paulo desfalca o São Paulo Futebol Clube. E para você, Gabriel Sá, é um desfalque muito importante? Você acha que o São Paulo vai sentir muito a ausência do Bobadilha, que vinha sendo essa dupla com o Marcos Antônio, que elevou o nível do São Paulo desde a chegada do Crespo? Embora nos últimos jogos o Bobadilha também
tenha oscilado bem, né? Então, assim, ele oscilou bastante. Eu, particularmente, não acho ele um grande volante, nunca achei ele um grande volante. Eu acho que ele é potencializado pela dupla do Marcos Antônio, mas fez grandes jogos, isso é um mérito que ele carrega, né? E certamente hoje é um titular desse São Paulo. Mas acho que vai ser interessante ver o comportamento tático do São Paulo, assim, não tendo o Damian Bobadilla e também não tendo o Pablo Maia, né, que a gente mencionou. Vai ser interessante o São Paulo fazer uma variação aí desse meio-campo tendo justamente outras peças, né? Aí pode ser o Alisson, pode ser o próprio Luiz Gustavo que a gente estava comentando, vai um pouco no que a gente já estava debatendo aqui do meio-campo, né? Mas eu acho que o Bobadilla é de fato algo sentido, porque hoje a gente tem poucas peças para rodar, mas assim, falar que ele é um cara primordial no meio hoje, ele é titular, então, obviamente, o cara que é titular a gente trata como primordial. Mas eu acho que o elenco hoje oferta peças para você pelo menos testar algo diferente do que Bobadilla fixo ali como titular. Então é um teste interessante e espero que ele volte também, né, melhor, confiante. A gente sabe que foi para a Copa do Mundo Paraguai também, então é uma sensação que ele tem na seleção, pelo menos, de um assim, dever cumprido, de certa forma, né? Mas é importante ele voltar bem, voltar focado, porque tem jogos importantes e só também, né, já, assim, cara, já para estender em cima disso, entendo que tem gente que tá muito pé da vida com o Campeonato Brasileiro pelo último jogo e com o São Paulo pela Copa Libertadores. Mas é muito importante São Paulo dar ênfase, dar foco nesses jogos e, cara, tentar uma vaga na Copa Libertadores. Vai ser muito melancólico jogar a Sul-Americana ano que vem, cara. Sul-Americana é Série B da América. Acho que São Paulo não pode ficar acostumado em não jogar a Copa Libertadores, né? Tem que chegar todo ano. Pode ser que não ganhe, né? Tem uma tendência de não ganhar. Não investe para ganhar hoje São Paulo, né? Ou investe mal para não ganhar, justamente, né? Mas precisa chegar, precisa estar sempre ali competindo, disputando, então vai ser muito importante para o São Paulo. Espero que abram mais vagas ali também, né? Por conta das outras competições, não com certos resultados, né? Acho que não precisa abrir vaga na Copa Libertadores, por exemplo. Fecho a ideia de não abrir vaga ali pela Copa Libertadores, que seja Racing campeão, mas pela Copa do Brasil, claro, tem uma chance boa de abrir uma vaga por ali, e aí é algo que o São Paulo tem que explorar também, né? Ter aí essas peças à disposição para tentar a vaga na Copa Libertadores. Eu acho que o São Paulo vai conseguir no máximo uma pré. Sofre um pouquinho ali, mas tem que estar na Copa Libertadores, não pode jogar Sul-Americana. Exato, os últimos resultados no Campeonato Brasileiro acabaram atrapalhando, né? O São Paulo ganha do Fortaleza lá no Castelão, mas vinha de 4 derrotas em sequência, sendo 2 pelo Campeonato Brasileiro. E derrotas assim, contra o Cruzeiro lá, foi uma derrota que o São Paulo jogou bem, merecia ter vencido o jogo e perdeu. É muito complicado. Mas até para a gente passar um pouco, a gente já falou bastante, Ivan, do Bobadilla. O Tricolor enfrenta o Grêmio amanhã, partida muito importante para o São Paulo que ainda busca vaga direta na Libertadores. O São Paulo com ainda um péssimo resultado, a derrota contra o Palmeiras dentro de casa de virada, sim, com muitos erros de arbitragem, a gente tem que pontuar isso, mas ainda assim é uma derrota dentro de casa. O São Paulo conseguiu recuperar-se na rodada anterior, que agora eu não vou me lembrar qual foi, que o São Paulo perdeu o jogo dentro de casa e ganhou do Fortaleza fora de casa, né? Agora o São Paulo perdeu para o Palmeiras e seria o ideal o São Paulo recuperar esses pontos contra o Grêmio. Jogo que não vai ser fácil. Apesar do Grêmio estar passando por um processo de instabilidade, e para mim o São Paulo hoje joga mais bola que o Grêmio, não dá para negar que, por mais que os resultados do São Paulo não venham sendo os resultados ideais, o São Paulo não vem sendo um time medíocre. O São Paulo jogava muito mal há pouco tempo atrás e o time do Crespo às vezes oscila dentro da partida, o time do Crespo às vezes desliga um pouco, acaba sofrendo alguns revés, mas não é um time que joga todo o jogo mal. Isso me conforta um pouco. O jogo contra a LDU, o São Paulo jogou muito bem o jogo de ida, mesmo fora de casa na altitude. O jogo de volta, o gol fez o São Paulo sentir um pouco, e nem acho que o São Paulo jogou tão mal assim. O São Paulo teve chance logo no começo do jogo e o Luciano perdeu gols. Depois do São Paulo jogou contra o Fortaleza fora de casa, tava ganhando o jogo, teve um jogador a menos,
e conseguiu fazer o segundo gol. Depois, dentro do Morumbi, o primeiro tempo, até a metade do segundo tempo contra o Palmeiras, foi um São Paulo muito bom, um São Paulo muito intenso, um São Paulo muito interessante. O grande problema do São Paulo é quando você perde o Marcos Antônio. Você perde o Marcos Antônio e o Bobadilha. O meio de campo do São Paulo simplesmente definha. Amanhã, muito provavelmente, o Marcos Antônio deve ter como dupla de volante o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo deve ser a dupla de volante do Marcos Antônio. Eu até gosto do Luiz Gustavo, eu acho que ele tem uma boa saída de bola. Acho que em alguns tipos de jogos muito intensos contra adversários que têm a transição rápida, ele sofre um pouco, mas isso não é muito o caso do Grêmio. O Grêmio vem passando por uma instabilidade, fica num perde-ganha, no ganha-perde e tal, pressão do lado de lá. Isso não significa que vai ser um jogo fácil, mas ao meu ver, o São Paulo teria adversários piores a se enfrentar no jogo de amanhã. E uma coisa que me tranquiliza é que, ao contrário do time do que acontecia com o Zubeldia, quando o São Paulo tem data FIFA, tem pausa, tem tempo de trabalho, o São Paulo do Crespo sempre volta melhor. Dificilmente você vê o Crespo com uma semana de trabalho, com 2 semanas de trabalho livre, sem jogos, e o São Paulo vai jogar e tem uma apresentação pior do que vinha tendo. Isso acontecia muito com o Crespo, né? Com o Zubeldia. O São Paulo tinha um jogo ruim, aí vinha data FIFA, aí você fala, agora o time treinou. O São Paulo ia jogar e era pior do que quando tava jogando. E isso não acontece com o time do Crespo. Geralmente a gente sempre vê coisas novas com o passar do trabalho do Crespo. Não é um técnico perfeito, é um técnico que tem erros, tem acertos. Ele ainda tá tentando acertar o time, mas de ideias, é um técnico com ideias superiores às ideias do Zubeldia. É um técnico que entende mais o elenco e consegue fazer esse elenco do São Paulo jogar de uma forma mais interessante. E aqui eu tô falando de futebol, de bola jogada. É um futebol mais interessante, o futebol que o time do Crespo efetua, mas ele tem pilares que, sem esses pilares, o time sofre bastante, né? O Alan Franco é um dos pilares da defesa, o Marcos Antônio é o principal pilar do meio de campo. Então, assim, se você não tem o Alan Franco, que pra mim é o melhor zagueiro atualmente do São Paulo, você não tem o Marcos Antônio, você perde muito. Quando você não tem o Enzo Dias ali, que te dá e é um lateral bem seguro, pelo menos enquanto tá com fôlego, né? Que às vezes ele perde o fôlego, ele morre aí, o São Paulo vira um Deus nos acuda. Mas é um cara que é interessante também do lado esquerdo. O São Paulo, com esses caras em campo, demonstra sim boas coisas. E a gente vai ter o Lucas, né? O Lucas, ainda não se sabe se o Lucas entra de titular ou se entra de reserva, mas já tá mais recuperado, já teve semanas de trabalho, ao que tudo indica que ele tá 100% fisicamente. E eu tô curioso para saber aonde o Hernan Crespo vai utilizar o Lucas. Se ele vai utilizar o Lucas ali no lugar do Rodriguinho, ou se ele vai utilizar o Lucas mais na frente, né? Fazendo uma dupla de ataque com alguém. Aí a gente tem algumas opções, né? Você tem o Lucas de 10, Luciano e Tapia. Você tem o Luciano de 10, Tapia e Lucas. Eu já não gosto muito do Luciano de 10, eu até prefiro o Lucas jogando ali de 10. Ou você tem o Luciano ou o Tapia no banco, um dos dois no banco, e na frente, no meio, você coloca o Rodriguinho, que é um menino, vai oscilar, isso é normal, gente. O Rodriguinho, em algumas partidas ele vai muito bem, em outras partidas ele vai muito mal. Vai oscilar, ele é um menino. Não adianta, não tem como a gente cobrar do Rodriguinho, que a gente cobra do Luciano, que a gente cobra do Lucas, que a gente cobra de jogadores que já estão prontos, do Alisson e de outros jogadores. É o menino da base que vai oscilar ainda. Ele pode fazer isso. Deixar o Tapia e o Luciano no banco, colocar o Lucas na frente, que aí o Lucas vai ter menos obrigações defensivas, né? Porque atuando ali no meio ele tem mais obrigações ofensivas. Apesar de eu gostar do Lucas atuando por dentro, né? Com o Dorival ele atuou bastante assim, atuando... Lógico, o time atuava num sistema diferente, né? Mas ele atuava ali por dentro, tendo liberdade. Eu acho que o Lucas rende bem ali por dentro. Ele bem fisicamente... O Lucas bem fisicamente,
sem o Oscar, ali pra mim é o lugar que ele pode render mais. A não ser que o Crespo consiga fazer o Rodriguinho ter uma regularidade, tomar conta do meio de campo, né? Conseguir ser o cara que arma, que organiza, que ajeita o time do São Paulo. Aí você pode sim colocar o Luciano como o Lucas mais à frente. Ah, mas o Lucas e o Luciano não sabem jogar de costa. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia não é porque você joga com 2 atacantes que um necessariamente vai jogar de costa. Você tem no Corinthians Memphis e o Yuri Alberto, nenhum dos dois é pivô. Nenhum dos dois joga de costa. O Yuri Alberto apanha o jogo todo quando joga de costa, mas esses caras recebem a bola de frente, eles fazem a diferente. É a mesma coisa lá no Atlético Mineiro lá, que tem Hulk, tinha Hulk e Paulinho, né? Agora eu não sei quem é que faz a dupla de ataque com o Hulk lá. Tem vários times que o próprio São Paulo, na época do Diniz, jogava com Brenner e Luciano. Algum dos dois é pivô? Nenhum dos dois é pivô, nenhum dos dois sabe jogar de costa. Apesar do Lucas ter essa facilidade de não de fazer pivô, mas a facilidade de dominar de costas, mas já girando, né? O Lucas é muito rápido, ele domina essa bola girando. O Luciano tem a facilidade também, quando está de costas, de fazer uma tabela. Para mim, quanto mais próximo do gol, melhor o Luciano. Então, tem alternativas, dá para fazer. E o Crespo, ele é especialista em duplas de ataque rápidos. Apesar de, mas o Luciano não é rápido. Tô falando um jogador móvel, sem ser tipo Caleri, sem ser Dineno, sem necessariamente você ter um centroavante, você ter uma dupla de ataque móvel. O Crespo gosta de atuar assim. O Crespo, principalmente lá nos Emirados Árabes, no Catar lá, ele jogava muito assim, com dupla de ataque veloz. Ele tentou até fazer isso algumas vezes com o Ferreirinha e Luciano aqui, mas não deu certo, muito pelo Ferreirinha. Mas é algo que pode funcionar. Tô curioso para saber o que o Crespo vai montar e quero que você deixe a sua opinião aí. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.